Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Hawkins Brew Café estava lentamente despertando, como em todas as manhãs de dias úteis, em uma rua movimentada de Portland, Oregon. As portas de vidro deixavam entrar um fluxo contínuo de clientes apressados, estudantes com fones de ouvido grudados nas orelhas, executivos cansados segurando o celular em uma mão e a xícara na outra, clientes habituais que já nem precisavam mais olhar o cardápio. Por dentro, tudo parecia perfeitamente organizado. Perfeito demais. As máquinas de café expresso zumbiam com precisão mecânica. As telas de controle estavam piscando. 2 caixas com uniformes bege sorriam automaticamente, repetindo as mesmas frases sem parar. Olá, qual é o seu pedido? Cartão ou dinheiro? Um café como tantos outros. E no entanto, às 8h17 da manhã, um homem entrou pela porta sem chamar a atenção. Ele vestia um casaco cinza simples, ligeiramente amassado, e sapatos pretos comuns. Nada denunciava a verdade. Poderia ser apenas mais um cliente, um homem cansado que parou para tomar um café antes do trabalho. Mas o nome desse homem era Michael Hawkins. O fundador, o dono, o homem que construiu este café do zero 10 anos antes, depois de vender o carro e esvaziar a conta bancária. Michael parou por um instante logo após entrar. Seus olhos percorreram a sala. As paredes são de tijolo aparente. Os executivos que ele próprio havia escolhido. A bancada era feita de madeira reciclada que ele mesmo lixou. Tudo lhe pertencia. Mas hoje, ninguém o reconheceu. E isso foi intencional. Nas últimas semanas, Michael vinha sentindo um leve mal-estar. Os números não batiam. Queixas vagas na internet. Rotatividade excessiva entre os novos funcionários. Nada grave o suficiente para gerar um alerta oficial. O suficiente para mantê-lo acordado. Então ele tomou uma decisão simples e perigosa. Entrar no próprio café como um cliente comum. Observe. Escute. Fique em silêncio. Ele caminhou em direção ao balcão, entrando na fila atrás de uma jovem absorta em seu celular. Os 2 caixas à sua frente, Ethan Miller e Jake Collins, conversavam em voz baixa entre um pedido e outro. Michael baixou ligeiramente a cabeça, fingindo consultar o cardápio acima do balcão. Mas seus ouvidos estavam bem abertos. Sinceramente, este trabalho, Ethan murmurou revirando os olhos. Não se preocupem. Contanto que o velho Hawkins não ponha os pés aqui, podemos fazer o que bem entendermos. Jake respondeu com uma risadinha abafada. O coração de Michael afundou. Velho Hawkins. Ele permanece imóvel. Seu corpo congelou imperceptivelmente. As palavras continuaram a fluir banais, casuais. Mas cada sílaba atingia como um golpe de martelo. Este café lhe rende uma fortuna, e nós estamos lutando pelas migalhas. Ethan acrescentou. Exatamente. E além disso, quem vai notar? Os clientes sempre voltam. Michael apertou lentamente os punhos nos bolsos do casaco. Este foi apenas o começo da conversa. Ele podia sentir isso. Naquela manhã, ele não tinha ido ao seu café para pedir um simples expresso. Ele acabará de abrir uma porta. Uma porta atrás da qual se escondiam desprezo, abuso, e uma verdade que ele não estava preparado para ouvir. E ele ia ouvir até o fim. Michael Hawkins avançou com passos lentos e pacientes, como qualquer cliente indeciso. Ele parou a poucos metros do balcão, perto o suficiente para ouvir, sem, no entanto, parecer estar escutando. À sua frente, a fila avançava. Atrás do balcão, Ethan Miller recebia pagamentos mecanicamente, enquanto Jake Collins preparava bebidas com uma indiferença mal disfarçada. Assim que nenhum cliente estava diretamente à sua frente, suas vozes se calaram. Você viu os números do caixa ontem à noite? Jake murmurou, lançando um olhar para o quarto. Sim, e ninguém disse nada. Isso é normal. O gerente nunca está por perto. E Hawkins? Jake deu de ombros com um sorriso desdenhoso. Hawkins provavelmente mora em sua mansão. Ele nem sabe mais como é este café. Michael sentiu um calor amargo subir-lhe ao peito. Ele se lembrava perfeitamente das noites que passara ali, dormindo em um banco quando o trabalho não estava terminado. Mas ele não se moveu. Permaneceu invisível. Ethan inclinou-se ligeiramente para a frente. Francamente, poderia ser pior. Ninguém está monitorando nada. Gorjetas? Eles ficam com elas. Erros no caixa? Eles contabilizam como prejuízo. E quanto aos clientes difíceis? Jake perguntou, sorrindo. Nós os enviamos. Ou os fazemos esperar até que partam. Nesse instante, uma senhora idosa aproximou-se do balcão hesitante. E com licença, acho que você me contou 2 vezes.
Ethan suspirou sem sequer levantar o olhar. Senhora, a fila está longa. Se tiver algum problema, escreva para o serviço de atendimento ao cliente. A mulher paralisou, envergonhada. Lentamente deu um passo para trás. Michael sentiu o maxilar se contrair. Este café nunca deveria ter funcionado desta forma. Quando finalmente chegou a sua vez, Ethan olhou para cima. Seu pedido? Seus olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Ethan não reconheceu nada. Absolutamente nada. Um café preto. Sem açúcar. A voz de Michael estava calma. Calma demais. Jake jogou a bebida no copo sem cuidado, derramando café na tampa. Colocou o copo na frente de Michael como se fosse um objeto sem valor. Pronto. Próximo. Michael pegou a xícara, mas não foi embora imediatamente. Ele sentou-se numa mesa próxima, de costas para a parede, observando. Poucos minutos depois, quando a linha se acalmou, a conversa recomeçou e mais livre e mais perigosa. Você sabe o quê? Este é o Jake. Se Hawkins aparecesse aqui, ele nem reconheceria o próprio café. Se ele ao menos soubesse como as coisas realmente funcionam. Ethan respondeu, dando uma risadinha. Ele nunca vai saber. Chefes como ele olham para os números, não para as pessoas. Michael olhou para sua xícara de café intocada. Naquele exato momento ele compreendeu uma coisa essencial. O problema não se resumia apenas a esses dois funcionários. Era a ausência. O vazio deixado por um chefe que acreditava que a confiança era suficiente. E agora ele teria que decidir. Michael Hawkins finalmente levou a xícara aos lábios. O café estava escaldante e amargo. Não apenas por causa das críticas, mas também por causa do que ele acabará de ouvir. O resto ajuda. Tempo demais para um cliente comum. Ethan percebeu isso pelo canto do olho. O que ele está esperando? Ele sussurrou para Jake. Não faço ideia. Só mais um esquisito. Michael finalmente se levantou e se aproximou do balcão novamente com a xícara na mão. E com licença, disse ele calmamente. Acho que houve um engano. Pedi um café preto, mas este está doce. Isso não era verdade. Mas foi intencional. Ethan olhou para o céu. Senhor, não temos tempo para refazer as bebidas por causa de cada pequeno detalhe. Posso fazer isso de novo rapidinho. Acrescentou Jake sem entusiasmo, mais para evitar uma cena do que por profissionalismo. Michael inclinou ligeiramente a cabeça. Eu pago por um serviço específico. Um silêncio tenso se instalou. Alguns clientes deram meia volta. Ethan inclinou-se para Jake e sussurrou, alto o suficiente para ser ouvido. Falando sério, quem ele pensa que é? Michael sentiu a raiva crescer, mas a deixou passar. Ele precisava ver até onde eles iriam. Jake pegou a xícara, despejou o conteúdo na pia com irritação e preparou outra, desta vez às pressas. Colocou-a na frente de Michael sem dizer uma palavra. Pronto. Feliz, Michael pegou a xícara. Ele fingiu que ia embora, e então parou abruptamente. E o recibo? Ethan ficou paralisado. Não entregamos ingressos a menos que você os solicite no momento do pagamento. Não é isso que está sendo exibido. Respondeu Michael suavemente, apontando para a placa atrás deles. Ethan olhou para a placa. Então Jake. Depois, o quarto. Uma gota de suor escorreu por sua têmpora. Escute, senhor. Ele começou com a voz mais seca. Se você não gostar daqui, há outros cafés na rua. Esta frase. Era exatamente isso que Michael temia ouvir um dia em seu estabelecimento. Naquele momento, uma jovem mãe com uma criança aproximou-se timidamente do balcão. Com licença, meu pagamento foi recusado, mas o dinheiro já foi debitado. Jake suspirou ruidosamente. Outro problema. Ele digitou algumas teclas e deu de ombros. É impossível. Se a cobrança já foi efetuada, entre em contato com seu banco. Próximo. A mulher permaneceu imóvel com os olhos brilhando. Michael colocou lentamente sua xícara sobre o balcão. Não. Uma palavra. Calmo. Firme. Ethan franziu a testa. Perdão? Você vai verificar isso direito. Agora. O tom havia mudado. Pela primeira vez, Jake observou Michael atentamente. Seu olhar. Em postura. Sua calma inquietante. E se nos recusarmos? Ethan iniciou a discussão de forma desafiadora. Michael inclinou-se ligeiramente para a frente. Então hoje você aprenderá algo que muitos funcionários esquecem. Parecia que toda a sala estava prendendo a respiração. Porque esse teste deixou de ser discreto. A notícia acabará de se tornar pública. O silêncio no Hawkins Brew Café havia se tornado opressivo. Até a máquina de café expresso pareceu hesitar antes de apitar novamente. Ethan cruzou os braços, tentando recuperar o controle. Escute, senhor, o senhor não vai nos ensinar a fazer nosso trabalho. Michael não respondeu.
Ele simplesmente observou a jovem mãe e em seguida seu filho, que segurava nervosamente a xícara vazia. Ligue para o seu gerente, disse ele finalmente. Jake caiu na gargalhada, nervoso. O gerente não está aqui. Ele vem quando quer. Ligue para ele mesmo assim. O tom da conversa não permitia qualquer discussão. Ethan hesitou, depois, irritado, pegou o celular. Ele recuou alguns passos, falando em voz baixa. Poucos minutos depois, a porta se abriu repentinamente. Entrou um homem já na casa dos 30, com a camisa amarrotada e um semblante cansado. Daniel Brooks, o gerente do café. Qual é o problema agora? Disse ele, dando um passo à frente. Ethan se apressou. Um cliente difícil. Ele está procurando confusão. Michael observava Daniel atentamente. Ele reconheceu imediatamente os sinais. Um homem sobrecarregado, ou um homem que não queria ver muita coisa. Senhor? Disse Daniel, virando-se para Michael. Uma cliente foi cobrada sem receber o pedido. E seus funcionários se recusam a investigar. Daniel suspirou. Acontece. Não podemos interromper o serviço por causa disso. Michael inclinou a cabeça. Nesse caso, vamos verificar o caixa. Agora. Ethan empalideceu. Não é necessário. Sim, Michael interrompeu. Daniel hesitou, olhou em volta. Os clientes estavam observando. Alguns já estavam filmando secretamente com seus celulares. Tudo bem, ele cedeu. Jake, abra a caixa registradora. Jake obedeceu, com as mãos tremendo levemente. Os números apareceram na tela. Daniel franziu a testa. A falta de dinheiro. Ethan engoliu a saliva. É definitivamente um erro do sistema. Esta não é a primeira vez, demanda Michael. Daniel ergueu a cabeça, surpreso. Como você sabe disso? Michael não respondeu imediatamente. Daniel continuou a analisar o histórico da transação. Quanto mais ele caminhava, mais seu rosto se fechava. Isso não é possível. Ele se virou para Ethan. Ingressos cancelados. Pagamentos não registrados. Gorjetas apagadas. Jake deu um passo para trás. Estávamos apenas fazendo o que nos ensinaram. Ethan explodiu em êxtase. Você não vai me fazer assumir a culpa. A voz de Michael pôs fim abruptamente à discussão. Há quanto tempo isso acontece? Daniel olhou para ele, preocupado. Há vários meses. Michael fechou os olhos por um breve instante. Não havia mais dúvidas. Foi uma traição. Ele abriu lentamente o casaco e tirou um cartão de visitas que colocou sobre o balcão. Daniel entrou. Os olhos dela se arregalaram. Michael. Hawkins? O murmúrio reverberou pela sala como uma onda de choque. Ethan sentiu o chão ceder sob seus pés. Jake soltou um palavrão. Michael finalmente levantou a cabeça. Sim, disse ele calmamente. E agora vamos encerrar esta conversa. O silêncio que se seguiu à revelação foi total. Mais pesado que a raiva. Mais difícil que a vergonha. Michael Hawkins, parado atrás do balcão de seu próprio café, observava os rostos congelados à sua frente. Não houve mais risos. Chega de sarcasmo. Apenas medo puro. Ethan gaguejou. Senhor Hawkins, nós não sabíamos disso. Exatamente, respondeu Michael sem elevar a voz. Ele se virou para Daniel Brooks, o gerente. Você também não sabia que eu poderia entrar aqui como um estranho. E esse é o problema. Daniel baixou os olhos. Deixei as coisas escaparem. Você fechou os olhos, corrige Michael. Este café nunca teve a intenção de funcionar sem consciência. Michael então se aproximou da jovem mãe. Ele pegou o telefone, fez o reembolso imediatamente e discretamente adicionou um vale-presente. Sinto muito. O que você vivenciou hoje jamais deveria acontecer aqui. A mulher assentiu com a cabeça, moveu-se sem conseguir falar. Então Michael se sentou. Ethan Miller, Jake Collins. Os dois caixas pularam. Seus contratos estão rescindidos imediatamente. A segurança chegará em 10 minutos. Ethan tentou uma última defesa. Todo mundo faz isso. Talvez, respondeu Michael calmamente. Mas não aqui. Ele então se voltou para os funcionários restantes que estavam em silêncio e nervosos. Se você trabalha aqui por medo, vá embora. Se você está aqui para trapacear, vá embora também. Mas se você trabalha aqui para servir as pessoas com dignidade, então fique. Ninguém se mexeu. Daniel dá um passo à frente. E quanto a mim? Michael olhou para ele por um longo tempo. Você vai ficar. Mas a partir de hoje, você vai aprender a estar presente. Eu estarei lá. Frequentemente. Daniel concordou, ciente de que aquela não era uma segunda chance confortável, mas sim uma responsabilidade. Antes de sair do balcão, Michael se virou para os clientes. Este café foi construído para ser um lugar humano. Obrigado por me lembrar porque eu criei. Alguns aplaudiram discretamente.
Outros acenaram com a cabeça respeitosamente. Michael vestiu novamente seu casaco cinza. Mas desta vez ele não era mais invisível. Ao sair, lançou um último olhar para a sala. O café não foi desperdiçado. Ele simplesmente havia esquecido sua alma. E hoje, ela tinha acabado de voltar.